nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quero dar as boas noites para... Boa noite, né? Boas noites. Boa noite para você que chegou depois do início do nosso momento de culto online, da nossa reunião. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de poder viver esse momento juntos. Talvez há 5 anos atrás, se essa pandemia tivesse vindo há 5 anos atrás, a gente não tivesse a quantidade de tecnologia que a gente tem, não sei, hoje para estarmos juntos aqui adorando o nosso Deus. Aleluia. Esqueci de abrir aqui o meu texto, o texto da nossa meditação de hoje. Mais uma vez quero dar as boas-vindas para os nossos irmãos da comunidade presbiteriana de Shalom, do nosso presbitério. Como falei no início, reverendo Edson, que está à frente lá da comunidade, está no momento de licença pastoral, precisou fazer uma intervenção cirúrgica para tratar algumas pedras nos rins, e durante esse período o presbitério criou uma comissão de apoio pastoral que vai estar ajudando lá, ministrando, mesmo de maneira online, reuniões, cultos, adorando, trazendo a mensagem. E hoje eles se conectaram com a nossa reunião aqui de Piratininga, porque não daria tempo de preparar a estrutura para que eles tenham a sua reunião, como terão na semana que vem. O reverendo Almir está à frente da comissão, está pela comissão à frente com eles, preparando tudo, e semana que vem certamente já vão estar adorando com louvores da sua congregação, com mensagem ali para eles juntos ali. Que privilégio então tê-los aqui. Que a paz do Senhor seja com vocês, meu irmão, minha irmã. Temos orado pelo reverendo Edson e faremos mais uma vez assim ao final da nossa reunião. Então gostaria de passar um momento da meditação da palavra do Senhor ao nosso coração, ao meu coração e ao teu coração. A gente tem corrido muito, não é verdade? Pode ser que você ainda seja um estudante, pode ser que você já esteja talvez na fase mais adulta do trabalho, pode ser até que você já seja um aposentado, mas se há algo que se tornou talvez um mantra, algo que seja comum na sociedade, é o fato de que precisamos estar sempre fazendo alguma coisa, em atividade, e normalmente mais de uma coisa. Talvez possamos pensar em uma menina, por exemplo, que mesmo estudando, precisa ajudar a sua família mais humilde, talvez vendendo alguma coisa enquanto não está estudando ali, correndo atrás do sustento da casa. Talvez pensemos num estudante que mesmo já fazendo a faculdade precisa trabalhar para se manter e pagar a faculdade, por exemplo. A gente pode pensar também na mulher dos nossos dias que precisou acrescentar às tarefas do lar um emprego para ajudar no sustento da casa também. Talvez você seja um profissional que não pode parar de estudar e se atualizar. E como eu disse, quem sabe até mesmo um aposentado que não quer parar de vez e continua fazendo alguma atividade, talvez até para ajudar no orçamento ou até pegando alguma atividade na igreja, mas talvez continuando na mesma correria. Qualquer que seja o nosso caso, parece que todos nós estamos sempre buscando esse algo mais. E pelo menos para mim, não sei se para você, mas pelo menos para mim, a sensação que fica é que nós nunca estamos satisfeitos. Vem então uma pandemia sobre nossas vidas. E nós somos obrigados a ficar isolados por um bom tempo, como muitos de nós ainda estão hoje. Agora, para aqueles que podem, o trabalho não é mais feito na empresa, mas é feito em casa. Deslocamentos são evitados. Por exemplo, na primeira semana da quarentena em São Paulo, foi registrada uma diminuição de 50% na poluição do ar. Para quem viu na internet, as pessoas fizeram fotos comparando um momento com o outro e como estava diferente o ar só por causa do isolamento social. E certamente esse isolamento nos fez diminuir o ritmo. Nos fez ver, por exemplo, que algumas coisas que pareciam tão importantes não eram assim como a gente pensava. Mas ainda assim, com a diminuição de ritmo, parece que nós continuamos ansiando
por algo. Para alguns há uma ansiedade real e importante pelo retorno do trabalho. Muitas e muitas famílias estão passando por momentos difíceis e precisam retornar às suas atividades o quanto antes. E todos nós, independente da classe social, quantidade de dinheiro, todos nós estamos ansiando pelo fim da pandemia. Estamos todos na expectativa de que venha logo a vacina para que possamos voltar ao normal. E é claro que não há nada de errado nisso. Nada de errado em querermos trabalhar sem termos mais a preocupação com esse vírus tão difícil como tem se mostrado. Mas há uma pergunta muito importante. Preste atenção. Para qual normal nós queremos retornar? Qual é o normal que nós queremos voltar a viver? Infelizmente a gente pensa muito pouco nisso e muito provavelmente esse normal seja de novo a mesma correria de antes. O mesmo ciclo infinito de continuar querendo mais, desejando mais, buscando mais, mas nunca encontrando satisfação. Alguns pesquisadores já estão dizendo que essa correria vai durar até a próxima. Já não é nem mais uma questão de se vai acontecer uma pandemia na visão de alguns, mas quando vai acontecer uma nova pandemia depois dessa. Assim, meu irmão, minha irmã, essa noite eu gostaria de te propor uma pergunta. Para onde você está correndo? Talvez seja melhor até perguntar, por que nós estamos correndo? O que nós estamos buscando? Para onde estamos correndo? Por que estamos correndo? E o que nós estamos buscando? Nós aqui em Piratininga estamos em uma série de mensagens sobre o grande capítulo, sobre o amor, texto que Paulo deixou registrado ali em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Você de Shalom, você pode ver as outras mensagens anteriores a essa de hoje na playlist. No canal do YouTube eu coloquei uma descrição nesse vídeo. Depois, se você entrar nesse vídeo, na descrição você vai ver ali o link da playlist para ver as outras mensagens que já foram meditadas, trazidas aqui. Já passamos por diversos versos desse capítulo. A gente começou pela definição do apóstolo sobre o que é amor. O que é o amor, ali nos versos 4 a 7 do capítulo 13 de 1 Coríntios. Posteriormente, a gente voltou aos versos 1 a 3 para pensarmos sobre o que é realmente importante, sobre o que Paulo definia como sendo realmente importante no exercício dos dons espirituais. E hoje nós gostaríamos de meditar juntos sobre aquilo que Paulo vai falar a partir do verso 8. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 8, que está sendo projetado aí, você pode ler comigo. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Aleluia. Veja que Paulo continua mostrando aos irmãos e irmãs daquela igreja e a nós o que realmente importa. Já comentamos anteriormente que parece que aquela igreja havia dando muita importância àqueles que eram chamados os dons mais espetaculares. Havia muita prioridade e busca por aqueles dons que poderiam, na avaliação daqueles irmãos e irmãs, mostrar melhor o poder de Deus entre eles. Também já comentei anteriormente que não havia nada de errado em se buscar esses dons que mostravam a operação do Senhor entre eles. Mas Paulo, enquanto vinha explicando sobre os exercícios desses dons no capítulo 12, faz um grande parênteses, que é o capítulo 13, para mostrar que, para ele, havia um caminho muito melhor, um caminho sobremodo excelente,
que era o caminho do amor. E ele então começa mostrando o que ele retorna aqui nos versos 8 em diante. Tudo é bom, tudo é importante. Falar em outras línguas, profetizar, conhecer mistérios, ter fé para mover montanhas, tudo isso é importante e era importante naquele momento da igreja. Mas nada disso se aproveitava, o apóstolo disse ali, dos versos 1 ao 3, se não houvesse amor como fundamento de tudo. No verso 8, então, ele retorna, após ter definido o que era amor, ali nos versos 4 a 7, para continuar a mostrar aos irmãos e a nós. Em algum momento não haverá necessidade de línguas, em algum momento não haverá necessidade de profecias, em algum momento não haverá mais necessidade de conhecimento. E aqui especificamente Paulo se detém para mostrar que nosso conhecimento sempre será completo. Enquanto estivermos vivendo em corpos não aperfeiçoados, nosso conhecimento sempre será parcial. Sempre. E no verso 12, que nós lemos, ele detalha um pouco mais. Ainda vemos como que por um espelho, ainda é obscuro. O conhecimento ainda é parcial, nossos corpos ainda não aperfeiçoados não nos permitem que seja total, mas um dia será completo. E quando então será esse dia? Quando virá o momento em que não haverá mais necessidade de dons espetaculares que a igreja de Corinto parecia dar tanta prioridade? Paulo então responde essa pergunta no verso 10. Quando vier o que é perfeito. Há um debate sobre o que seria esse perfeito que Paulo coloca aí. Alguns vão dizer que esse perfeito seria a palavra. Quando o cânon das escrituras foi fechado, esse perfeito chegou e assim não seria mais necessário os dons mais espetaculares. Eu particularmente não penso assim. Simplesmente pela forma como Paulo descreve o que acontecerá quando esse perfeito chegar. Veja que ele diz que nesse dia essa parcialidade de conhecimento será aniquilada. Nesse dia, quando o perfeito chegar, conheceremos como somos conhecidos. Nesse dia nós veremos face a face. E eu sei que nós todos sabemos, a nossa experiência do dia a dia nos mostra que não é assim. Que ainda há muita parcialidade no nosso conhecimento, que ainda não vemos face a face. Então, quando virá o que é perfeito? Calvino, ao comentar esse verso, diz que o perfeito começa, de fato, já são palavras de Calvino, com a morte, pois então eliminamos, junto com o corpo, muitas enfermidades. E ele completa afirmando que a visão completa será adiada até o dia do Senhor. A visão completa será adiada até o dia do Senhor. Então, aí está o dia em que o que é perfeito virá, o dia de Cristo. Aquele dia em que o inimigo de nossas almas será lançado para longe de nós, aleluia. Aquele dia que vai inaugurar novo céu e nova terra, aquele dia que o Senhor vai nos enxugar toda lágrima, não haverá mais tristeza. E o que Paulo ensina então com prioridade para aqueles irmãos e irmãs é que a busca por aquilo que jamais acaba é o mais importante. A busca por aquilo que não vai passar é a prioridade. A busca por aquilo que vai permanecer mesmo depois do que o que é perfeito chegar, aquilo que ele vem falando por todo esse capítulo 13, o amor. O amor que jamais acaba. Todos os dois eram e são importantes para a edificação da igreja. Tudo aquilo que o Senhor derrama sobre sua igreja, sobre nós, sobre seu povo, sobre mim, sobre você, deve ser exercitado, experimentado, vivido e partilhado para que Ele nos use para aperfeiçoamento do seu povo. É para isso a multidão de dons. É para o aperfeiçoamento do povo, do corpo de Cristo, para o nosso aperfeiçoamento. Mas tudo isso só pode realmente ser útil, meu irmão, minha irmã, só pode realmente fazer diferença, germinar o reino, se for vivido, experimentado, exercitado a partir do amor. E é isso que Paulo vai explicar nos versos 4 e 7, sobre os quais já meditamos. O que nós devemos buscar? Paciência e benignidade. Não arder em ciúmes. Devemos buscar conhecer que somos falhos e assim não nos tornarmos soberbos. Devemos
procurar não nos conduzir de maneira inconveniente, procurando sempre os nossos interesses. Devemos trabalhar para não nos irar facilmente, não guardar rancor. Nunca devemos nos alegrar com a injustiça, mas pelo contrário, nos alegrar com a verdade, e devemos então sofrer tudo, acreditar em tudo, viver esperando em tudo e suportando tudo. Isso é o amor. Esse é o caminho sobremodo excelente, e para isso que Paulo aponta que devemos viver como busca prioritária da nossa vida. É isso que Paulo apresenta como prioridade. Meu irmão, minha irmã, amar é prioridade. Amar é a busca mais importante. Quando eu amo, eu estou procurando, gastando a minha vida, gastando não, ganhando a minha vida naquilo que é o melhor, que jamais acaba. Então eu volto às minhas perguntas no início dessa mensagem. Por onde, para onde você está correndo? Por que eu e você estamos correndo? Qual é o nosso objetivo no final dessa correria? O que nós estamos buscando, o que eu e você estamos buscando com tanta correria desenfreada das nossas vidas? As revoluções de pensamento que aconteceram antes de nós, o iluminismo, a Revolução Francesa, tudo isso colocou o homem no centro. Tudo isso tirou Deus do centro. Deus não era mais importante. Hoje estava passando pelo YouTube e entrou um vídeo de um show dos Tribalistas, que é um trio formado por 3 cantores, Arnaldo Antunes, o Carlinhos Brau e a Marisa Monte, e eles, como era a primeira música, acabei ouvindo eles cantando Fé em Deus e Pé na Tábua. Depois eles mudarem, a letra muda e eles falam Pé em Deus e Fé na Tábua. Pé em Deus e fé na tábua. Foi isso que as revoluções do pensamento, o racionalismo tão exacerbante trouxe para nós. Pé em Deus, fé na gente. Essas revoluções então levaram a mim e a você, ao homem, a mulher dos nossos dias, a esconder com todas as forças a nossa finitude. Claro, se nós somos o centro de tudo, se não há mais Deus, nós precisamos nos esconder o tempo todo na nossa finitude. E não é comum eu e você pensarmos nisso. Com o tempo e a idade, até que vai ficando mais forte em nós esse pensamento sobre a nossa finitude, mas ainda assim, eu e você não somos ensinados a nos lembrar da nossa finitude. A nossa sociedade cria e coloca uma multidão de distrações para esconder essa realidade. Muitas coisas que temos hoje são boas e devem ser entendidas como dom de Deus, como sua graça agindo para nos dar mais conforto e melhores dias sobre a terra. Mas nossa sociedade, essa sociedade que esconde a finitude do homem, ela gera com essas coisas ídolos no nosso coração. Nós acabamos priorizando tudo isso que vai passar e tornando como ídolos no nosso coração. A nossa prioridade vai passando a ser o que é passageiro, porque nós não estamos pensando na nossa finitude. Então isso se torna os nossos alvos. As coisas passageiras se tornam as nossas prioridades. E é para elas que nós corremos normalmente. São essas coisas que nós buscamos. Talvez dinheiro, talvez melhores casas, melhores salários, melhores carros. Nada disso em si mesmo é ruim, nada disso é errado em si mesmo, mas quando se torna prioridade, quando se tornam os nossos objetivos, se tornam os nossos ídolos. Ídolos que nós usamos para esconder a nossa finitude. Quando então, meu irmão, minha irmã, essas coisas deixam de ser ídolos? Quando elas realmente se tornam graça de Deus para nós. Sabe quando? Quando elas não são prioridade. Quando nós vivemos isso que Paulo nos ensina. Quando nós buscamos como prioridade amar, antes de tudo a Deus, e depois ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Quando nós buscamos isso, as coisas podem ser experimentadas como graça e deixam de ser ídolos para o nosso coração. Elas deixam de ser o anseio da nossa alma. De que adianta
eu e você corremos para melhorar as nossas condições de vida quando fazemos isso às custas dos nossos relacionamentos no lar? De que adianta o dinheiro quando o casamento está destruído? De que adianta o sucesso se os nossos filhos estão perdidos porque não encontram pais que os conduza e os ensine? E aqui eu abro um parênteses. De que adianta até mesmo a igreja e os ministérios infantis e de jovens se nós, pais, em nossas casas, não somos os exemplos para eles, não somos os seus professores, os seus discipuladores, quando nós nem oramos com os nossos filhos? Mas voltando, de que adianta as nossas casas serem melhores, serem localizadas nos melhores condomínios, se nem conhecemos os vizinhos? Esses homens e mulheres que estão ao nosso redor, e parece que nós perdemos a capacidade de vê-los como eles são. Homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, como eu e você. De que adianta andarmos pelas ruas com os melhores carros e se nas esquinas das nossas ruas, esses mesmos homens e mulheres que nós não conseguimos mais discernir como imagem e semelhança de Deus, como o nosso próximo, estão caídos, sem lar, sem comida? Muitos buscando nas drogas aplacar essa luta e se tornando até ameaças para nós nas esquinas. De que adianta os nossos títulos, os nossos cursos, a nossa constante busca por aperfeiçoamento profissional, que não é ruim em si mesmo, por favor, preste atenção nisso, mas de que adianta tudo isso se a maioria esmagadora dos nossos jovens não conseguem nem ler corretamente, se a nossa nação não consegue se tornar uma nação de jovens que conseguem ler, que conseguem ser cidadãos? De que adianta os nossos dons na igreja, se muitas vezes nós falamos mal dos nossos irmãos e irmãs? De que adianta? Falo agora a pastores como eu, de que adianta pregar um belo sermão, emocionar a todos e a nós mesmos, se as pessoas são menos importantes do que o nosso ministério, ou pior, se as pessoas só são degraus para que o nosso ministério cresça? De que adianta isso? Então, gente querida, tirando esse véu que está nos nossos olhos, no meu e no teu, véu que é colocado por essa sociedade onde o homem está no centro, tirando esse véu, deixa eu te perguntar uma coisa. De que adianta tudo isso se quando nossos dias aqui terminarem, os nossos olhos se fecharem, nós não estivermos em paz com o nosso Criador, com o nosso Pai? Ah, meus irmãos, minhas irmãs, há um caminho mais excelente. Há esse caminho que Paulo nos ensina e que Jesus, quando estava participando da sua última ceia, da sua última refeição com os seus discípulos, também ensinou. Aquele momento tão especial, emotivo para o Senhor, quando ele ora de uma forma mais plena, com mais liberdade, ali no capítulo 17 de João, mas naquele momento o Senhor Jesus já nos ensinava sobre esse caminho, sobremodo excelente, sobre qual seria esse caminho. Ali no capítulo 15 do Evangelho de João, a partir do verso 14, quando ele diz: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então ele fala: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele começa dizendo: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então ele fala ali no verso 17: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aleluia! Esse é o caminho sobremodo excelente. Esse é o caminho que prioriza aquilo que é realmente importante, aquilo que não vai passar, aquilo que não vai passar. Esse é o caminho que vai nos dar plenitude de vida. Aleluia! Eu não sei como você está agora, eu não sei como sua vida está agora. Você que está nos assistindo nesse momento. Eu conheço a realidade de alguns, tanto da igreja
que estou mais próximo como da minha família e sei o quanto a luta e a dor estão presentes em muitas dessas realidades. Mas é impossível conhecer a realidade de todos. Pode ser que seus dias sejam mais simples por agora. Teu trabalho te permite, como o meu me permite, continuar trabalhando de casa. E o único impacto da pandemia para nós é o isolamento social que temos experimentado até aqui. Pode ser que, pelo contrário, seus dias sejam realmente difíceis, o emprego se foi, o trabalho não mais vem, não há mais recursos. Pode ser que você tenha perdido o emprego, está passando por dificuldades sérias, eu não sei. Tantas outras lutas possíveis, lutas de saúde, mas mesmo no meio de tudo isso, me permite, meu irmão, minha irmã, me permite te dizer uma coisa. Não desista de amar. Não desista de trilhar esse caminho sobre modo excelente que Paulo nos ensina. Não desista de viver esse caminho tão especial de Jesus que ele nos revelou ali na última refeição. Continue firme no caminho do amor. Aleluia! Sabe por quê? Porque por mais que esse momento seja difícil, por mais que esse momento seja dolorido para você, ele vai passar. Mas, mesmo que ele não seja difícil, ele também vai passar. E lá na frente, quando tudo passar, você não vai se arrepender de ter trabalhado pouco ou muito, de ter tido sucesso ou não, de ter tido muito ou pouco dinheiro, mas você vai se arrepender de ter amado pouco. Você vai se arrepender de ter amado pouco aos seus e àqueles que o Senhor colocou ao teu redor durante a tua vida, que são oportunidades de exercitar esse amor que glorifica ao Pai de forma que eles venham a conhecer o Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia! Mas principalmente, se nós não amarmos, se nós não tornarmos o amor a prioridade da nossa vida, nós nos arrependeremos de não ter amado a Deus. Nós não nos arrependeremos de termos amado aquele com quem nós estaremos no momento seguinte, que os nossos olhos se fecharem, se tivermos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, como Paulo nos ensina, que possamos correr e procurar aquilo que realmente vai durar, que possamos priorizar o que realmente é importante, então experimentar e viver todas as outras coisas de forma plena, que possamos tornar o amor ao Senhor e ao próximo como a nossa prioridade, como esse caminho sobremodo excelente, porque o amor jamais acaba, de forma que eu possa experimentar todas as outras coisas, dinheiro, bens materiais, cursos, tudo que a vida nos oferece de forma plena, porque eu não estou tornando todas essas coisas ídolos, mas estou priorizando o meu Deus, amando-o e amando o meu próximo como a mim mesmo. Meu irmão, minha irmã, então, que eu e você possamos obedecer ao que Jesus nos ensinou ao responder àquele escriba, que possamos obedecer de forma plena aquilo que Paulo está falando nesse capítulo 13, que possamos trilhar esse caminho sobre a modo excelente, experimentando essa vida que ama ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. E que, porque ama o Senhor, obedece ao seu chamado, à sua vocação e ao seu mandamento, amando ao próximo como a nós mesmos. Amando ao próximo como a nós mesmos. Amém? Amém? Creia nesse caminho sobre a modo excelente. Coloque a tua vida nessa trilha tão maravilhosa. Tão maravilhosa. Não corra atrás daquilo que vai passar. Não corra atrás daquilo que pode ser experimentado como dádiva do Senhor, mas que sem ter Ele como prioridade, sem ter o amor a Ele como prioridade, se tornam nossos ídolos e aquilo que tira a nossa energia, tira a nossa capacidade de viver plenamente, nos coloca em constante ansiedade, em constante luta. Ame a Deus acima de todas as coisas. E ame ao próximo como a você mesmo, como Paulo descreve nesse capítulo, priorizando o que não vai passar. O amor jamais acaba. Amém? Amém?
Deus te abençoe. Deus te permita viver essa realidade. Eu sei que não é fácil. Como constantemente me vejo, como Paulo ali no capítulo 7 de Romanos, querendo viver essa realidade, mas encontrando em mim o inverso. Mas eu me coloco diariamente diante do meu Deus em oração e peço, Senhor, me ajuda a viver assim. Eu sei que é assim que o Senhor quer que eu viva. Esse é o caminho que o Senhor fez para mim. Essas são as boas obras que o Senhor preparou de antemão para que eu andasse por elas. Porque eu quero te amar e amar ao próximo para que eu glorifique o teu nome, para que o teu nome seja engrandecido. E esse próximo que ainda não te conhece venha te conhecer pelo testemunho da minha vida. Testemunho esse que eu não posso dar sozinho, mas dependo do Senhor. Essa é a minha oração e que possa ser a tua oração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Ame, trilhe por esse caminho que jamais acabará. Procure o melhor, o amor ao Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor amado, Senhor, nós somos apaixonados pelo Senhor, Pai. A verdade é essa. O Senhor tem feito uma obra na nossa vida que tem nos tornado apaixonados pelo Senhor, Pai. Isso não significa que somos perfeitos, não. Isso não significa que não haja essa luta constante dentro de nós, nos fazendo priorizar tanta coisa passageira, deixando de lado aquilo que é eterno. Mas a tua operação em nós tem gerado essa vontade de andar por esse caminho. É isso que eu quero te pedir mais uma vez essa noite. Aumenta em nós esse desejo de viver conforme o Senhor nos chamou a viver, Jesus. O Senhor disse que nós seríamos seus amigos se fizéssemos o que o Senhor manda. E o que o Senhor nos manda é isso, que nós nos amemos uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa realidade. Ajuda-nos, então, a experimentar todas as outras coisas a partir dessa realidade, a partir do amor. Dentro de casa, na nossa vizinhança, nos nossos trabalhos e afazeres, na nossa comunidade, nas nossas igrejas, na nossa nação, que a nossa resposta seja sempre uma resposta de amor. Dias difíceis, Pai, que vivemos com tanta luta, tanta discórdia, nós queremos ser porta-vozes desse amor maravilhoso que não acaba. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, vem sobre a tua igreja reunida nesse momento, Pai. Vai em cada casa, Pai querido, e derrama do teu Espírito, nos capacitando a buscar essa realidade, nos capacitando a desejar essa realidade, amar como o Senhor nos amou, amar ao próximo como a nós mesmos, porque te amamos e não temos nenhum outro caminho, não temos para onde ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco e nos ajuda a vivermos essa realidade em todo o tempo. Amém, amém e amém. Eu queria